Paz de Cristo Jesus, mais uma vez estamos aí trazendo uma porção da Palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no meu canal, apertasse o sininho para todos, que assim você será notificado acerca das breves mensagens que colocamos no nosso canal. Já chegamos a 395 inscritos e 78 mensagens, breves mensagens. E hoje eu quero falar sobre alegrando-nos na esperança. E eu quero ler com base em Romanos, capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegria numa esperança sólida, não naquilo que muitas das vezes recebemos e com o tempo ele se finda. A Bíblia nos diz que em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez e depois vindo disso o juízo. Então é sinal que após a morte existe uma eternidade. Enquanto estamos nessa vida transitória, Deus nos dá a oportunidade de optarmos, é o livre-arbítrio, de aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Salvador. E Ele recomenda, alegrando nessas esperanças. Essa esperança nos traz alegria, saber que após a morte, ela dará continuidade. A Bíblia nos afirma isso. A Bíblia nos fala no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 2, dizendo o seguinte: Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. No livro de Jó, capítulo 11, verso 18, nos diz: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Aos Romanos, capítulo 5, verso 2, diz: Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, também nos diz: Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A nossa esperança é porque servimos a um Cristo que é a primícia dos que dormem, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele exortou uma das suas servas, dizendo: Se creres, verás a glória de Deus. Ainda que esteja morto, viverá. São promessas que o próprio Cristo nos deixou. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 13, dizendo: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Ele não está dizendo que nós não vamos se entristecer pela perda de alguém, mas ele está dizendo o seguinte, completando o versículo: como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa palavra aqui nos dá segurança, nos dá esperança de uma vida eterna. Jesus vai voltar a esta terra e os que dormem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória. Então, meu amigo, fique com esta palavra neste dia. Alegrai-vos na esperança de que Cristo voltará e trará vida àqueles que morreram em Cristo Jesus. E nós seremos transformados num corpo de glória. Então se alegrem nessa bendita e poderosa esperança. Ele prometeu, ele morreu, se sacrificou pelos nossos pecados, mas a Bíblia nos afirma que ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, ele nos dá essa esperança de salvação eterna em Cristo Jesus. O mundo diz que quando se morre acaba, mas a palavra de Deus nos afirma que nós temos uma esperança de vida eterna. Que Deus te abençoe.
Aqui é o pastor Leonardo, deixando mais uma breve semente, uma breve explanação, examinando as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe.